Bom, a barba clareou. E aí, o que que a gente vai fazer? Tá. Primeiro, por que que a barba clareou? No nosso procedimento, que a gente trabalha a micropigmentação, mesmo que for de barba ou que for de outros procedimentos, sobrancelha, micropigmentação capilar, pode acontecer de simplesmente clarear. Às vezes clarear muito, às vezes clarear um pouco, às vezes não vai clarear nada. Só que a gente consegue identificar e decifrar o porquê que ela clareou muito, ou porque ela não clareou, ou porque ela clareou pouco. E é nesse vídeo vocês vão estar aprendendo os porquê. O porquê que a barba vai clarear, os motivos de fazer uma barba clarear, para você evitar esses motivos e conseguir acertar logo de primeira. Dá para acertar muita barba de primeira. Depois que você pegar a prática, você vai conseguir fazer muitas barbas, principalmente barba nível um. Barba nível 1 você vai conseguir fazer. Para quem não conhece, barba nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo para você assistir os níveis de dificuldade de cada barba. Depois desse vídeo, você assiste os níveis de dificuldade. Mas vamos lá, barba nível 1, dá para a gente fazer um resultado sem precisar de uma segunda sessão. Às vezes vai precisar. Barba nível 2, 3 e 4, aí a chance é muito grande da gente precisar de uma segunda sessão. Eu mesmo, quando atendo barba mais difícil, nível 2, 3 e 4, eu já explico para o cliente que ele vai ter que retornar, tá? Agora, barba nível 1, tem casos que o cliente não vai precisar de retornar porque a gente já vai acertar de primeira. Agora, tem casos que a gente vai fazer a barba nível 1, no primeiro dia vai ficar muito bom. Talvez se você já trabalha com micropigmentação, você sabe disso. No primeiro dia fica aquele trabalho incrível. Passou 30 dias, a barba ela clareia muito, tá? E isso é normal acontecer. Se ela sumir toda por completa, aí talvez você está cometendo vários desses erros que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Agora, se ela clarear um pouco, talvez uma coisinha ali que você hoje vai aprender, que você vai talvez mudar o seu trabalho e parar de errar na fixação do pigmento, beleza? Bora dar sequência aqui? Trouxe para vocês aqui, ó, uma colinha para vocês estarem anotando aí. E a gente vai falar o quê? O que faz uma barba clarear? Tá aqui, primeiro pilar. Quem sabe o que é o primeiro pilar? A gente tem o primeiro pilar, que é o nosso procedimento, o nosso trabalho, tudo que a gente estudou até hoje para conseguir aplicar o procedimento. Ou seja, esse primeiro pilar, pessoal, a responsabilidade é de vocês. Ah, Rodri, mas eu ainda estou aprendendo. Então você não vai conseguir tirar uma nota boa no primeiro pilar, infelizmente. Tá? Então, o primeiro pilar é sua responsabilidade. Segundo pilar é responsabilidade do cliente, é os cuidados pós-procedimento, que a gente também já tem um vídeo falando sobre isso, tá? E o terceiro pilar é os a organismo do cliente, que é a saúde dele, é os medicamentos que ele toma, é como que a pele dele reage com o procedimento. E a gente vai estar destrinchando aqui agora, beleza? Bora focar aqui, ó. Vamos falar primeiro, vamos colocar primeiro a culpa no profissional, tá? Sempre o cliente vai colocar a culpa no profissional, então a gente começa assim também. Beleza? Vamos começar colocando a culpa na gente. Vamos analisar primeiro o nosso trabalho. Depois vamos analisar se foi o cliente que tomou os cuidados errados, beleza? Para com essa cultura aí de sempre colocar a culpa no cliente. Às vezes a culpa é da gente também, beleza? Vamos lá. Primeiro, que é o mais comum, esse é o mais comum, tá? Eu não deixei o mais comum pro final desse vídeo, não. Eu já tô falando o mais comum aqui de primeira para você, sem enrolação, que é a profundidade. A profundidade, ela é a maioria das causadoras aí do procedimento sumir com um mês, tá? Isso aí é eu analisando o aluno, galera. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodri, eu criei o método Fubarba, que é o procedimento que eu faço desde 2022, e a gente já tem uma galera muito aluno aí formado, tem vários alunos que já estão ensinando, então a gente já tem experiência nisso. Eu tenho experiência no procedimento e tenho experiência também em ensinar. Então, eu vejo e vi acontecendo muito aluno errar a profundidade. A gente consegue na foto o cliente faz o procedimento, o aluno faz o procedimento e me manda a foto. Naquele primeiro dia eu consigo determinar para o aluno se aquele cliente vai fixar ou não. Eu consigo já antecipar para ele, tá? No meu trabalho, mesma coisa. Eu faço o fio, eu vou olhar e vou falar, pô, esse fio não ficou bom. Então, o que que a gente vai fazer? Colocar mais força, fazer um fio mais profundo. A dificuldade tá aí. Cada cliente tem uma pele diferente.
Tem cliente que tem uma pele mais grossa, que a gente chama, na verdade, de epiderme, que é aquela camada superior que a gente tem que romper ela por completo. O procedimento, o pigmento, a gente vai implantar na derme, então é na segunda camada. A primeira camada é uma camada que chama epiderme, a gente vai atravessar ela por completo e implantar o pigmento na derme. Então, às vezes acontece de você fazer um fio muito superficial e acabar acertando apenas a primeira camada, que é a epiderme, e aí você não vai conseguir ter uma fixação. Esse procedimento vai sair com menos de 30 dias, porque a epiderme ela renova com esse período de mais ou menos uns 28 dias. Ou seja, ela vai renovar e vai vir uma camada nova sem pigmento nenhum. Agora, se você acertar a derme, que é a segunda camada, aí isso não acontece, beleza? Não vou aprofundar nesse tema não, que é muito técnico, começa a ficar até chato, né? Depois eu vou fazer uma aula falando sobre epiderme, derme, sistema tegumentar, beleza? Próximo aqui, ó, tá? Posição da lâmina. Às vezes você está colocando a força certa, às vezes está colocando até bastante força, mas a posição da lâmina está muito deitada. Quando você faz com a posição muito deitada, né, você vai fazer um fio que muitas das vezes é um fio superficial, que a gente chama de fio secundário, que é um fio que ele vai clarear muito, vai ficar só um borrãozinho, vai ficar só a sombrinha dele, e não é o trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente faz é uma lâmina mais em pé, tá? A lâmina que ela tá em pé, diferente muito do trabalho de sobrancelha. Para quem é micropigmentador de sobrancelha, vai saber o que eu tô falando. Geralmente é feito o fio com a lâmina muito deitadinha, tá? Não em todos os casos, não são todos os professores que ensinam assim, mas a maioria é uma lâmina bem deitada. A gente usa a lâmina bem em pé, tá bom? E outra coisa eu consigo também perceber ali os alunos. Bom, a gente tem a mentoria. Como que funciona a mentoria? O aluno manda os trabalhos, manda foto, manda vídeo. Então, se você que está na mentoria, não preocupa. Faz lá um vídeo você treinando na pele sintética e me manda, que eu vou avaliar para você e vou dizer se a posição sua está certa, tá? Ou então manda a foto do cliente que você acabou de fazer, que eu vou avaliar se a profundidade está certa, se você está fazendo um trabalho muito profundo ou muito superficial, se aquela barba vai clarear ou vai fixar. Beleza? Então, tudo isso a gente trata na mentoria. O que eu estou trazendo para vocês é uma experiência que eu tenho nessa mentoria com os alunos. Então, a gente vive isso. Eu estou avaliando barba de aluno todo dia dos nossos alunos. Então, eu consigo antecipar por causa dessa experiência de avaliar muita barba. Beleza? Vamos para o próximo: higienização e limpeza. Na hora que você, antes de fazer o procedimento, a gente vai higienizar a barba. Eu gosto de higienizar com papel toalha e uma mistura de shampoo de Johnson com água também, né? Diluído na água. E aí a gente consegue higienizar aquela região da barba antes de fazer o procedimento. Na hora que eu faço o procedimento, eu vou remover aquele pigmento com a mesma solução e também com o papel toalha. Então, eu vou higienizar a barba praticamente são 3 vezes. A primeira vez, antes de fazer o procedimento, a segunda, que é depois da primeira demão, e a terceira, que é depois da segunda demão. Eu faço 2 demãos, beleza? Então vamos lá. 3 vezes que eu vou higienizar e vou passar o papel. Se eu fazer esse procedimento de limpeza da maneira errada, esfregando muito, passando o papel no momento que o sabão já secou, né, que o shampoo já secou, isso tudo vai criar muito atrito. E esse atrito vai irritar muito a pele. E irritando muito a pele, a gente aumenta mais o processo inflamatório, fazendo essa barba clarear com mais rapidez, fazendo o processo inflamatório ficar tão alto que o seu organismo vai entender que está acontecendo uma coisa muito grave ali e vai mandar muito sangue, muito anticorpos e vai fazer aquela região regenerar rápido e também de uma maneira que vai irritar muito a região, expulsando o pigmento com mais facilidade. Então tem que tomar esse cuidado. A higienização e a limpeza, ela é primordial, tá? Da maneira certa. Você tem que fazer com calma, com delicadeza, beleza? Materiais errados, tá? Aqui eu não vou me estender muito não, mas primeiro é o pigmento, por exemplo, a gente usa aqui, ó, esse pigmento aqui, que é um pigmento desenvolvido para fixar na região da barba, tá? Um pigmento aqui é desenvolvido com a marca Nuance, tá? Então, esse pigmento, ele vai fazer o quê? O trabalho fixar. Agora, se você usar um pigmento de sobrancelha, a chance de fixação nos primeiros meses é muito baixa. Porque é um pigmento desenvolvido para a região da sobrancelha, que é uma pele mais fina, é uma região totalmente diferente da região da pele. Outra coisa é a lâmina também, usar a lâmina errada também vai fazer um trabalho não fixar. Beleza? Então tem que usar a lâmina certa, o pigmento certo. Alinhamento
Alinhamento e expectativa. O que que é isso aqui? Às vezes, vamos lá, você faz um trabalho e se clarear 20%, é normal, Rodrigo, clarear 20%? Se clarear 20%, eu tô feliz. Tô considerando que deu certo, tá? Você faz o procedimento, ó, a minha barba, eu fiz o procedimento tem 3 dias, tá? Fiz com o Brans, nosso parceirão. Ó, como é que tá? Ela já tá começando a dar uma clareada. Nos primeiros dias é normal ficar muito escuro. Você tem que explicar para o cliente, você tem que alinhar com ele essa expectativa. Vai ficar muito escuro, tá? No meu caso, há uns 2 dias atrás, ela estava muito escura até demais, até a ponto de ficar artificial. Por quê? Eu sei que é assim que funciona o procedimento. Nos primeiros dias fica mais escuro e depois, quando completa 30 dias, ela vai clarear bastante. Então, eu sei disso. Eu sei que o resultado final é daqui a um mês, é daqui a 30 dias, e daqui a 30 dias ela vai clarear uns 20% e vai ficar mais natural. Clareou 20%? Tá certo, tá bem demais. Então, às vezes o cliente, você faz o procedimento, no primeiro dia fica muito escuro, muito marcado. Às vezes o cliente gostou daquele resultado. E quando passa os 30 dias e vai clarear um pouco, trazendo para o mais natural, às vezes o cliente não gostou porque ele quer um mais marcado. Então esse alinhamento e expectativa ele é importante, tá? Por isso que todo cliente eu pergunto ele o que que ele achou do resultado. Quando completa 30 dias eu pergunto, e aí, o que que você achou? Gostou? E aí ele vai falar, ó, gostei, mas eu achei que ia ficar mais marcado. Então eu chamo o cara para o meu estúdio para a gente fazer de novo, na verdade não fazer de novo, para a gente deixar mais alinhado e mais marcado do jeito que o cliente vai ficar satisfeito. Então eu estou sempre em busca de alinhar a expectativa com o cliente, entender o que que ele achou, o que que ele gostou, se ele quer mais marcado, se ele quer mais natural. Então isso é importantíssimo. Às vezes o resultado vai ficar bom, mas o cliente ele não vai enxergar esse resultado. Por isso que é importante você estar acompanhando. E sempre eu provo para o cliente através de foto, porque muitas das vezes ele esquece como que era a barba, até mesmo a gente esquece. Por isso que tem que ter a foto do antes para comparar com o resultado final, para mostrar para o cliente que a evolução foi grande. Ou seja, resumindo, método Full Barba não é uma barba perfeita, é uma barba melhorada. Eu garanto para você, cliente, que eu vou entregar uma barba melhor. Mas eu não vou te entregar uma barba perfeita. Tem que deixar isso claro para o cliente, para ele não entender que o resultado vai ficar perfeito, porque a gente não consegue pegar uma barba muito falhada e transformar na barba do Gustavo Lima. Ou seja, é uma melhoria. Então a gente tem que estar sempre alinhando isso com o cliente. É nossa responsabilidade. Vamos para o próximo aqui, ó. A gente tem aqui cuidados pós-procedimento. A gente já está indo para o segundo pilar. Tudo isso aqui que a gente falou é responsabilidade nossa, tá? Agora a gente vai para o segundo pilar, que é cuidados pós-procedimento. Se a gente explicar os cuidados pós-procedimento de maneira errada, aí talvez a culpa vai ser nossa, tá? Porque eu deveria ter colocado aqui, ó, explicar os cuidados pós-procedimento. E no segundo pilar, que é responsabilidade do cliente, colocaria aqui executar os cuidados pós-procedimento, que é responsabilidade do cliente, tá? Mas se você não explica com detalhes, se você não fala bastante sobre os cuidados, não entrega uma fichinha para ele, ele não vai conseguir seguir. Então tem que falar, às vezes eu falo 2 vezes os cuidados pós-procedimento, pergunto se o cliente entendeu. Então vamos lá. Também tem uma aula no YouTube também explicando sobre os cuidados do procedimento, eu não vou me estender muito nisso. Mas, por exemplo, se o cliente, depois de 3 dias, ele lavar a barba com água quente, tá errado, isso vai fazer clarear. Se o cliente coçar, porque às vezes dá uma vontade de coçar, a minha mesmo, que tá recente, eu tô louco para coçar ela o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que tomar, o cliente tem que tomar esses cuidados pós-procedimento. Muitas das vezes, quando passa 30 dias, eu começo a perguntar e questionar o cliente se ele fez certinho, se ele lavou da maneira certa, se ele não entrou em piscina, em praia. E aí eu vou conversando com ele, até às vezes o cliente assumir que fez alguma coisa errada, e aí eu começo meio que eu vou analisar profundidade, posição, materiais, eu fiz tudo certinho. Então começo a analisar o cliente para a gente tentar achar o que deu errado para na segunda sessão a gente não repetir o erro e conseguir um resultado bom na segunda sessão. Porque se a gente fazer da mesma forma, vai clarear da mesma forma de novo, a gente vai ter que fazer uma terceira sessão. Então, da primeira sessão não deu certo, a gente tem que entender o porquê não deu certo. Para a segunda sessão, a gente refazer. E galera, vocês que estão começando a fazer as barbas, tem que estar tranquilo sobre isso. A maioria das barbas vão clarear. Infelizmente, é o que eu tô falando para você, eu tô sendo sincero, tá? Ainda mais para quem não tá fazendo curso, não tá fazendo mentoria comigo, você vai pegar as primeiras barbas, vai clarear mesmo.
tá? Leva isso em consideração, porque você está fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, você não vai acertar de primeira, vai clarear. Então já fica ciente que você vai ter que fazer uma segunda sessão nesses clientes, nesses primeiros clientes que você está fazendo, tá? Porque, cara, esse trabalho não é moleza, não é simples, é avançado. Mas, se você fazer, treinar bastante na pele sintética, treinar bastante no papel, estudar bastante, você vai começar depois ali, você começa depois da quinta, sexta, sétima, você começa a acertar, beleza? Depois que dominar, cara, isso aqui fica moleza, fica fácil. Você consegue acertar bastante os resultados, fechou? Terceiro pilar é o seguinte, tô falando um pouquinho rápido pra gente não deixar o vídeo muito grande, tá? Tentar fazer uns vídeos um pouco menores. Tô gostando muito de fazer esses vídeos. Tô gravando pela manhãzinha, tá? Agora é quase 7 horas aqui. Então, eu tô fazendo esses vídeos cedinho, eu tô gostando muito. Sempre tem conteúdo bacana para passar para vocês. Então, se vocês estão assistindo pelo YouTube e estão gostando, clica no like, porque isso me ajuda demais. Me motiva a fazer mais vídeo como esse, tá? E, cara, comenta também o que você achou da aula, se valeu a pena. Faz o comentário seu e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, porque é o canal crescendo que vai me motivar a fazer mais vídeos, beleza? O que eu tô entregando para vocês é conteúdo de ouro, coisa que tem no curso, no nosso curso, e isso aqui tá saindo de graça para você. E se caso você quer fazer o curso, é só entrar no link aqui que eu vou deixar abaixo para se cadastrar no nosso curso, fechou? Vamos lá, pele oleosa, terceiro pilar. Terceiro pilar é o quê? Organismo, tá? Então vamos lá. Primeiro, nosso trabalho. Segundo, os cuidados do cliente. E o terceiro, organismo. Então esses três pilares a gente consegue fazer um resultado bom. Se um desses três pilares não ir bem, ou dois deles não ir bem, a gente vai ter um resultado ruim. Então depende da gente, do cliente e do organismo. Bora. Terceiro pilar, pele oleosa. Isso aqui é uma coisa que atrapalha bastante. Mas se o cliente tem a pele oleosa, não quer dizer que vai dar errado. Quer dizer que é uma coisa que vai atrapalhar um pouco. Se juntar pele oleosa com os cuidados mal feitos, com material errado, aí o resultado fica ruim, entendeu? Então, é uma junção de várias coisas que vai fazer o resultado ficar ruim. Agora, se for uma só coisa, vai dificultar um pouco mais, mas não quer dizer que vai dar errado, ok? Pele oleosa, transpiração excessiva. Tem cliente que transpira muito, principalmente ali quando tá, por exemplo, às vezes o cara tá num ambiente mais quente, né? Um ambiente ali com muito calor, um ambiente fechado, aí já começa a transpirar, né? A gente aqui do Brasil, no Brasil, a gente tem muito calor, então é muito normal o cliente transpirar ali à toa, sem fazer exercício físico. Então isso atrapalha, tá? Principalmente nos 2 primeiros dias. Transpirou nos 2 primeiros dias, vai atrapalhar. Por isso que a gente pede para o cliente não fazer exercício físico nos 2 primeiros dias. Organismo não saudável. Vamos falar uma pessoa que tem pré-diabetes, ou uma pessoa que está se alimentando mal, uma pessoa que é acima do peso. Tudo isso vai atrapalhar. Pessoa acima do peso, a pele é muito diferente, tá? Quando é uma pessoa que pratica exercício físico, que tem um organismo saudável, que tem índice de gordura muito baixo, tudo isso vai ajudar o resultado. A pele ela é muito mais fácil para a gente trabalhar. Quando é um cliente que não tem um organismo saudável, pode acontecer até de sangrar, pode acontecer também de clarear bastante depois dos 30 dias. Coloquei também aqui, ó, uso de hormônio sintético. O que é o hormônio sintético? Testosterona. Hoje em dia é muito comum cliente fazer reposição hormonal. Se o cliente está fazendo a reposição hormonal no nível bacana, 600, 700, 800, beleza, não vai interferir muito. Mas se o cliente está fazendo uso muito acima, 2.000, 3.000, que está batendo ali a testosterona dele, né, que geralmente são clientes que às vezes é fisiculturista, ou às vezes um cliente que gosta de musculação e acaba fazendo uso de hormônios, talvez sem acompanhamento médico, altos níveis, isso pode atrapalhar bastante, tá? O que vai fazer? A circulação sanguínea vai ficar muito mais rápida, muito mais intensa, então tende a sangrar. Talvez a recuperação desse cliente, em vez de ser o processo de cicatrização, regeneração da epiderme, em vez de ser de 28 dias, que é a média de um ser humano normal, pode ser de 24, 23 dias, então vai ser muito mais acelerado. O organismo ele vai defender de uma forma mais rápida, porque se a pessoa está tendo um índice muito alto de testosterona, pode ser que esse cara praticamente é um super-humano, então o organismo vai reagir de forma diferente. Então isso pode atrapalhar bastante. E doenças repentinas, coloquei aqui doenças repentinas, que pode ser uma gripe.
Vamos imaginar que o cliente fez o procedimento e depois de 3 dias ele pega uma gripe, ou a garganta inflama e ele tem que tomar um antibiótico, ou ele pega uma pneumonia, ou alguma coisa do tipo, tá? Vai atrapalhar muito. Então, 2 dias, 3 dias depois do procedimento, se isso acontecer, vai atrapalhar muito. Se for lá pro 20º dia, né, aí já não vai atrapalhar tanto. Mas no começo ali, nos primeiros dias, se ele pegar uma doença ali, uma virose, ou então alguma intoxicação alimentar, isso vai atrapalhar o resultado. Então, às vezes, eu vou conversar com o cliente, ele me fala que ele pegou uma gripe, alguma coisa assim, e eu começo a colocar essa gripe como um dos fatores aí principais para a barba carear, tá? Vamos lá, a minha barba, eu posto muito resultado ali no meu Instagram, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, se vocês querem aprender esse procedimento, toma cuidado da seguinte maneira, quando for acompanhar algum mentor, quando você for escolher alguém para aprender, para fazer algum curso, dá uma olhada muito minuciosa ali no Instagram para entender se essa pessoa tem resultado cicatrizado. É muito fácil fazer um resultado no primeiro dia, é muito moleza, tá? Mas eu quero ver a galera mostrar resultado depois de 30 dias. Então, dá uma olhadinha no meu Instagram que vocês vão ver vários trabalhos ali, que é depois de um mês com uma sessão. Eu posto muito, tá? Tem alguns que a gente precisa de fazer 2 sessões, então eu faço 2 sessões, mas a grande maioria dos meus trabalhos, principalmente quando é nível 1, a gente consegue fazer de primeira. Então, se você está aprendendo esse procedimento, dá uma olhadinha bastante ali. Não compra qualquer curso só porque o cara tá mostrando ali que tá ganhando muito dinheiro, tá mostrando. Tá muito comum os caras mostrar o valor que faturou, mas às vezes o cara fez 2, 3 barbas. O cara tá na terceira barba, tá mostrando um valor ali de R$ 1.000 que ele faturou, falando para você fazer o curso dele, mas o cara não tem experiência. Então dá uma olhadinha bastante nisso para você escolher um professor, um mentor certo, beleza? Se você quiser me escolher como um mentor, vou deixar embaixo aqui desse vídeo o link para você fazer o curso, tá? Tem o curso online, tem mentoria também, tem curso presencial. É só clicar aqui no link para você entender como que funciona aí o nosso educacional, o nosso curso, fechou? E se você não tiver ainda pronto para fazer curso, alguma coisa do tipo, segue aqui no YouTube que a gente vai ter bastante conteúdo bacana como esse, fechou? E é isso aí, se a barba clareou, não desiste, não desanima, bora fazer a segunda sessão, bora para a próxima barba, bora evoluir. Valeu? Tamo junto.